Os Estados Unidos da América nunca passaram por algo assim em sua história. A Suprema Corte dos Estados Unidos, na prática, permitiu que Donald Trump usurpasse o poder e demitisse aqueles com quem o presidente dos Estados Unidos não tinha nenhuma relação. A Suprema Corte dos Estados Unidos, por 6 votos a 3, ampliou o poder do presidente para demitir funcionários, revogando um precedente de quase um século. A partir de agora, Donald Trump está autorizado a demitir e nomear funcionários de agências independentes que nunca estiveram subordinados nem ao Congresso, muito menos ao presidente. Essa era a ideia da democracia. Deveriam existir aqueles que equilibram a política, agora eles não existem mais, agora isso simplesmente não existe nos Estados Unidos após a decisão da Suprema Corte. Além disso, a Suprema Corte dos Estados Unidos também tomou uma decisão sobre as eleições, que acontecerão já em novembro, e essa decisão também não traz nada de bom para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a Suprema Corte dos Estados Unidos não permitiu que Donald Trump demitisse facilmente os funcionários do sistema da Reserva Federal, o que também causou um grande alvoroço na mídia, porque isso são padrões duplos demais. Neste episódio, vou tentar explicar de forma simples o que ocorre atualmente na política dos Estados Unidos, já que nos últimos dias a Suprema Corte tem tomado decisão após decisão sobre processos polêmicos relacionados a Donald Trump. Essas decisões estão mudando radicalmente o cenário político dos Estados Unidos. E tudo isso leva à total usurpação e concentração de poder nas mãos do presidente. E eu tenho certeza de que, agora mesmo, até a mídia ucraniana e europeia começou a escrever sobre essas decisões da Suprema Corte, então decidi explicar para vocês o que realmente está acontecendo. Meu nome é Alexei Petit. Vamos discutir esse assunto juntos. Antes, inscrevam-se no canal, deixem um like e comentem. Inscrevam-se também no meu canal do Telegram Petit News. O link está na descrição deste vídeo. Lá também estão os links para todas as minhas redes sociais. Então, deixe-me começar com uma explicação figurativa de como funciona o sistema político dos Estados Unidos da América. É assim que o poder está organizado nos Estados Unidos. Vou tentar explicar isso usando imagens. Imagine que na sua casa há 3 fechaduras na porta da frente. E para entrar em casa, você precisa abrir todas as 3 fechaduras. A chave da primeira fechadura está no seu bolso. A da segunda está com os vizinhos, que vigiam para evitar que você faça besteira. E eles observam se você chegou de uma festa bêbado ou não. E a terceira chave está com um segurança independente, que não pode ser demitido só porque você não gosta dele. Mas foi você quem contratou esse segurança, e é ele quem protege a casa e não permite nem mesmo que você faça mal a essa casa. Mas ele simplesmente não vai deixar você entrar na sua própria casa se você vier com a intenção de prejudicar essa casa. Então, é mais ou menos assim que o poder americano tem funcionado nos últimos 250 anos. O presidente, o Congresso e, o que é importante, uma agência independente, mantêm uns aos outros sob controle para que ninguém fique forte demais. Os 3 têm suas próprias chaves e um não pode funcionar sem o outro, e para tomar uma decisão são necessárias as chaves dos 3. Presidente, Congresso, agência independente. Mas em 29 de junho, a Suprema Corte dos Estados Unidos removeu a terceira fechadura dessa porta. Agora, nessa casa, ela não existe mais. Consequentemente, a terceira chave também não é mais necessária. E a Suprema Corte fez isso de forma muito cuidadosa, com formulações jurídicas, sem grandes escândalos, por isso a maioria das pessoas nem percebeu que na verdade aconteceu algo histórico. A Suprema Corte dos Estados Unidos permitiu que Donald Trump demitisse literalmente qualquer pessoa. Essa foi a decisão no caso Trump contra Slaughter. A Suprema Corte, por 6 votos a 3, ampliou o poder do presidente de demitir funcionários, revogando um precedente de quase um século chamado Humphrey's Executor. O que isso significa em termos simples? Em resumo, nos Estados Unidos há cerca de 2 dezenas das chamadas agências independentes. Essas estruturas foram criadas para atuar separadas da política. Elas regulam, sem exagero, absolutamente toda a vida dos americanos. Essas agências regulam enormes áreas da vida americana: disputas trabalhistas, direitos dos funcionários federais, discriminação no local de trabalho, algumas cooperativas de crédito, sindicatos, EEM, questões sobre recall de produtos perigosos, regulação de alimentos e medicamentos, investigação de acidentes aéreos e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Todos são órgãos independentes e atuam fora da política. Desde 1914, a lei protegia os chefes desses órgãos com uma regra simples.
Os membros dessas comissões só podem ser demitidos, cito, por ineficiência, negligência de deveres ou abuso de cargo, mas não por discutirem ou discordarem do presidente. Não, essa era justamente a graça. Esses órgãos não tinham nenhuma relação com política, e isso permitia que eles trabalhassem para o bem dos americanos sob qualquer governo, qualquer um mesmo. E aí a Suprema Corte enterrou essa regra. Tudo começou ainda em março de 2025. Naquela época, Donald Trump simplesmente demitiu a membro da Comissão Federal de Comércio, Rebecca Slaughter, sem dar nenhum motivo real. Ele afirmou que a permanência dela era, abre aspas, incompatível com as prioridades da administração. Só isso. Ou seja, por que a demitiu? Porque ela não serve. Ponto final. E Slaughter, é claro, entrou com uma ação judicial, e os tribunais inferiores a reintegraram ao cargo, citando um precedente de 1935. No final, o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, John Roberts, declarou que esse negócio de precedente não vale nada, e por isso a Suprema Corte simplesmente anulou esse precedente. E a lógica é a seguinte: a Comissão Federal de Comércio não é algum órgão independente, não, ela faz parte do Poder Executivo. E isso significa que esse órgão deve ser controlado pelo chefe do Poder Executivo, ou seja, pelo presidente. E toda essa história não teria ganhado tanta repercussão se não fosse por um detalhe. Poderia parecer, escutem, o Donald Trump demitiu lá uma funcionária de uma comissão qualquer, e daí? E é aí que está o ponto. Esses órgãos foram feitos de propósito para serem independentes, até mesmo do chefe do Poder Executivo, para que as decisões fossem tomadas com base nos fatos e não na vontade política de uma pessoa ou nas simpatias políticas de alguém. A própria Slaughter explicou assim: a independência permite tomar decisões com base no mérito, nos fatos e para proteger os interesses dos americanos. Quando um líder pode ser demitido simplesmente porque não agrada pessoalmente ao presidente, isso significa que o líder começará a agir não pelos interesses dos americanos, mas sim por lealdade a esse presidente. E o mais preocupante aqui é que isso não é uma decisão pontual, não é a demissão de apenas uma pessoa, é a mudança de toda a filosofia do poder. Os juristas agora chamam a doutrina que o tribunal legalizou hoje de teoria do executivo unitário. Essa é a definição. Os juristas americanos dizem, depois dessa decisão, isso é a teoria do executivo unitário. Essa é a ideia de que o presidente deve ter controle total sobre todo o poder executivo. Todo o poder executivo não pode ser independente, ele deve estar rigidamente sob o controle do presidente. E a juíza Sotomayor, que se manifestou contra essa decisão, declarou que tal decisão, cito, dá ao presidente um poder desconhecido até mesmo pela coroa inglesa, contra a qual se rebelaram os pais fundadores, elevando-o acima dos ramos de poder que antes eram iguais a ele, e transforma o dever de cumprir fielmente as leis em uma licença para agir contra essas mesmas leis. E hoje, segundo ela, o tribunal abandona o sistema democrático em favor daquele que distorce a estrutura do poder sob a teoria da maioria sobre um controle executivo único e total. E aqui está o próprio Donald Trump. Revelou o quanto ele aguardava essa decisão. A seguir, sua citação: 90 anos de precedente foram completamente e incondicionalmente anulados, o que amplia significativamente o poder presidencial no momento em que ele é mais necessário. Ou seja, Donald Trump nem nega que essa decisão simplesmente amplia os poderes do presidente, e isso é o que se chama de usurpação de poder. Mas há um detalhe na decisão do tribunal que torna o quadro ainda mais interessante. No mesmo dia, o mesmo Supremo Tribunal analisou a tentativa de Donald Trump de demitir Lisa Cook do sistema da Reserva Federal. Esse é o Banco Central dos Estados Unidos da América, que controla as taxas de juros e basicamente tem a economia do país em suas mãos. Segundo decisão anterior do Supremo Tribunal, Trump pode simplesmente demiti-la. O tribunal decidiu que ele pode demitir. Ela não é diferente da funcionária anterior. Mas aí, de repente, o Supremo Tribunal mudou de ideia e bloqueou a demissão por Donald Trump da integrante do Conselho de Governadores do Federal Reserve, Lisa Cook, mantendo a independência do Banco Central. Aliás, a decisão sobre o Fed foi tomada por uma diferença de apenas um voto, 5 juízes contra 4. E é estranho, porque o banco pode, mas a Comissão de Comércio não pode.
Como isso funciona? Em um órgão independente, Trump pode demitir diretores e funcionários e em outro exatamente igual, juridicamente em um órgão igual, não pode. Não há lógica aqui. E os críticos perceberam isso imediatamente. Então, isso significa que todos os argumentos dos juízes na decisão anterior são totalmente absurdos? Isso é totalmente falso? Por que em outros órgãos Trump pode demitir funcionários, mas no Fed não? Isso significa que a única proteção que restou para os órgãos independentes não é a lei. Na prática, é o humor de 6 juízes que agora podem decidir sim ou não, pouco se importando com a lei. Hoje, digamos assim, eles pouparam o Federal Reserve, o Fed, mas amanhã podem mudar de ideia e dizer: ouçam não, vamos demitir Liza Cook mesmo. Assim funciona agora a Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas a decisão da Suprema Corte de 29 de junho é o final de uma longa série, na qual o poder foi se concentrando em um único centro de poder passo a passo. Para entender a dimensão, vou organizar um pouco a cronologia. O primeiro passo foi ainda no primeiro mandato do presidente Trump. Foi naquela época que a Suprema Corte já começou a enfraquecer a proteção das agências independentes, permitindo que Trump demitisse o chefe de outra agência, o Escritório de Proteção Financeira ao Consumidor. E então o tribunal disse cuidadosamente que sim, é possível demitir, porque ela é liderada por um único diretor e não por um colegiado. Eles querem dizer que se uma agência é liderada por uma só pessoa e não por um colegiado, essa pessoa pode ser demitida. Hoje essa ressalva foi eliminada, permitindo também demitir membros de comissões colegiadas. O segundo passo é a imunidade. Não sei, talvez muitos já tenham esquecido disso, mas em 2024 o mesmo Supremo Tribunal, pela primeira vez em 250 anos, decidiu algo que mudou a própria posição do presidente acima da lei. Naquela ocasião, foi decidido que se o chefe de Estado, ou seja, Donald Trump, realiza ações oficialmente, ou seja, na condição de presidente, ele está protegido de processo criminal por essas ações. Se são legais ou ilegais, tanto faz. Se ele era presidente, não se pode mexer com ele. E foi justamente naquela época que, provavelmente pela primeira vez, o presidente dos Estados Unidos foi colocado acima da lei. Disseram que, bem, a lei é igual para todos. Mas alguns são mais iguais que outros. Se o presidente viola a lei, mas ele é o presidente, então, em princípio, não se pode mexer com ele. E o terceiro passo são as liminares de alcance nacional. E em 2025 já começou o segundo mandato de Trump, e então o tribunal limitou o direito dos juízes de bloquear as ações da Casa Branca em todo o país. E novamente, por 6 votos a 3, a Suprema Corte restringiu o alcance das liminares de alcance nacional para que elas se aplicassem apenas àqueles que entraram com a ação diretamente. Hipoteticamente, ocorre uma ação ilegal contra um grupo de pessoas. Nesse grupo, só uma pessoa entrou com ação na justiça. O tribunal reconhece que houve uma ação ilegal contra todo esse grupo de pessoas, mas protege apenas aquela pessoa que entrou com a ação. Os outros, se quiserem, que entrem também. Foi assim que isso funcionou. Em termos simples, antes um juiz podia suspender uma ordem ilegal para todos os americanos de uma vez só. Era assim que era feito. Agora, só para autores específicos, os demais terão que processar individualmente. Pronto, agora não dá mais para um único juiz simplesmente pegar e suspender algumas decisões do Trump. Aqui vai um pensamento importante, muitas vezes despercebido. A usurpação do poder acontece não só pela tomada de autoridade, mas também pela eliminação daqueles que podem dizer não, um não institucional. E a decisão de hoje sobre as demissões e a decisão do ano passado sobre as liminares judiciais são 2 golpes em um mesmo objetivo: remover pessoas independentes capazes de parar o presidente dos Estados Unidos. Primeiro, enfraqueceram os juízes. Um juiz, apenas um juiz, não pode tomar uma decisão em nome de todo o povo americano. Não pode. E agora estão enfraquecendo os órgãos independentes, que deveriam funcionar fora da política e fora das convicções políticas. Mas, felizmente, ainda há o outro lado. O tribunal nem sempre aprova decisões a favor de Trump. Para ser honesto e preciso, é importante mostrar também onde Trump perde. Sobre as tarifas comerciais, Trump sofreu uma derrota séria. E lembro que, em 20 de fevereiro de 2026, a Suprema Corte, por 6 votos a 3, anulou as tarifas globais em larga escala de Trump, decidindo que o presidente excedeu seus poderes ao invocar a Lei de Poderes Emergenciais. Trump ficou furioso na época, chamou a decisão de vergonhosa e disse que sentia vergonha desses juízes.
Curioso como agora ele não sente vergonha dos juízes. Antes dizia que eram ruins e sentia vergonha, agora acha que são bons. E no dia 29 de junho aconteceu uma surpresa que atingiu Trump. O tribunal apoiou as leis estaduais que permitem contar os votos enviados pelo correio que chegaram após o dia da eleição. Foi uma resposta inesperada à antiga tática de Trump contra a votação pelo correio. Trump imediatamente pediu ao Congresso dos Estados Unidos que aprovasse a lei Save America Act, que limita os votos pelo correio e impõe novos requisitos rigorosos de identificação e comprovação de cidadania. E além disso, o tribunal rejeitou o recurso dele no caso de Jean Carroll. Isso significa que Trump deve pagar 5 milhões de dólares à ex-colunista. Vou explicar rapidamente o ocorrido. A escritora e jornalista Jean Carroll declarou publicamente que, em meados dos anos 90, Donald Trump a agrediu sexualmente em um provador de uma loja de departamentos em Nova York. Trump, é claro, negou categoricamente essas acusações, chamou Carroll de mentirosa e disse que sua história era uma fraude inventada. Em resposta, a jornalista entrou com ações civis contra Trump por difamação e danos à sua reputação. No final, o tribunal considerou Trump legalmente responsável por violência sexual e difamação, mas não comprovou o estupro pelos padrões criminais de Nova York. Mesmo assim, reconheceram sua culpa e agora ele deve pagar 5 milhões de dólares voltando às eleições. No dia 29 de junho, o tribunal deu um passo que terá repercussões por muitos anos. A Suprema Corte concordou em analisar a legalidade das remoções em massa de eleitores das listas nas últimas semanas antes das eleições. No contexto de um caso maior sobre os métodos do Arizona para remover não-cidadãos dos registros, está claramente indicado em que contexto isso ocorre. Isso reforça os esforços dos republicanos para endurecer as regras de votação em meio às alegações infundadas de Trump sobre fraudes em massa. Por que tudo isso é perigoso? Bem, primeiro, a Suprema Corte, ao permitir que Trump demitisse os chefes de agências independentes, destruiu o mecanismo de proteção, aquele mesmo guarda da porta de entrada. O sistema com 3 poderes existe não por algum grande amor à burocracia, mas porque o poder sem limites sempre termina da mesma forma: abusos e usurpação. Sempre. Quando o presidente pode demitir qualquer regulador, investigador ou árbitro que simplesmente o incomode, o próprio sentido da supervisão independente desaparece. E na Ucrânia tentaram fazer isso, como tentaram com o Escritório Nacional Anticorrupção e a Procuradoria Especializada Anticorrupção. Graças a Deus não conseguiram. Um órgão que deve, por exemplo, verificar a segurança de medicamentos e alimentos, investigar acidentes aéreos, proteger os consumidores, proteger os trabalhadores e assim por diante. Agora começa a olhar para a Casa Branca e não para os fatos, e começa a observar, então, como está o clima por lá agora. Se o Trump, por exemplo, agir hipoteticamente contra os trabalhadores, então esse órgão não vai protegê-los. O chefe desse órgão sabe que, se contrariar Trump, será demitido na hora, e pronto. Ou seja, o foco não está nos fatos, mas sim na conjuntura política. Segundo ponto, isso vale para qualquer futuro presidente. E isso é fundamental entender fora da lógica partidária. O poder que a Suprema Corte concedeu hoje a Donald Trump permanecerá com o próximo ocupante da Casa Branca, seja quem for. Por isso, até alguns republicanos ficaram chocados com essa decisão, porque eles entendem muito bem que todos esses poderes também ficarão com o próximo presidente democrata. E esse é o terceiro ponto. Se analisarmos cada decisão isoladamente, não parecem tão assustadoras. Alguém foi demitido. Demitiram alguma funcionária pública, restringiram juízes em alguns estados, enfraqueceram apenas uma lei, só isso. Decidiram analisar só um caso, assim cada coisa isolada parece bobagem e insignificante. Mas a questão é que, se você olhar para tudo isso de fora, fica óbvio, cada vez mais poder está se concentrando em uma única pessoa. E cada vez menos pessoas restam para dizer basta. E talvez o detalhe mais eloquente seja o pano de fundo em que tudo isso acontece. Uma pesquisa sociológica recente mostrou que o orgulho dos americanos por sua democracia caiu para 28%. Menos de 1/3 dos americanos hoje se orgulham de como funciona a sua democracia, menos de 1/3.
O país que há 250 anos se rebelou contra um rei está agora comemorando seu aniversário discutindo se o seu presidente não recebeu um poder desconhecido até para aquela coroa. Aqui vou deixar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.